gente vai falar junto? Vai. Os três? Ah, tá bom. Peraí, deixa a gente só fazer um ensaio. Aí fala já pra gente. Já pra gente. Nasceu! Olá, mamães, mulheres, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Sem Caretice. Estamos aqui muito felizes com esse primeiro episódio dessa temporada, em que vamos falar aí sobre maternidade, sobre os desafios das gestantes, das mamães, sejam elas mãe de um, mãe de dois, mães atípicas. Enfim, estamos aqui numa mesa rica para compartilhar experiências, e eu tenho certeza que essa temporada que nós vamos falar bastante sobre maternidade, seus desafios, sobre a sua realidade, né? Porque aqui é a vida real, aqui a gente quer falar da realidade mesmo, sem mimimi, que é o nosso lema, enfim, inclusive. É um projeto que eu e a Clau, que logo a gente vai se apresentar para vocês, estamos sonhando aí há 9 meses, nasceu no meu coração, nasceu no dela, e quando a gente se falou, foi algo assim que a gente, uau, realmente era para acontecer, um propósito. Então, estamos muito felizes de começar esse projeto em parceria com a da Play. Toda essa estrutura aqui maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão notar aí a qualidade da imagem, do som, enfim. Tá a fim de fazer um podcast? Procura o pessoal da Play. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Enfim, vamos começar então, né? Daí o pontapé inicial nesse projeto maravilhoso que é esse podcast, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, muitas mulheres, tentantes, mamães, e trocar muita experiência sobre esse assunto, né? A Clau tá aqui do meu lado, ela vai falar um pouquinho agora. Oi, gente! Com o coração tá saltando de alegria que a gente começa o nosso primeiro episódio desse sonho que nasceu no nosso coração. E exatos quase 9 meses, né, da nossa gestação aqui do Pod. Estamos aqui gravando e realizando esse sonho. E a gente deseja que vocês absorvam, a gente vai trazer muito conteúdo bacana pra vocês, que vocês absorvam, que vocês aprendam, que vocês compartilhem isso com a gente. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curte as nossas redes, que tá tudo aqui na descrição do vídeo. Bom, deixa eu apresentar então essa maravilhosa que acabou de falar com vocês. Vocês vão perceber que ela é bem falante, alto astral, super espontânea. É a Clau, ou a Nani. Ela é mãe de gêmeas, então temos aqui uma mãe de gêmeas para contar a experiência. Você que tem curiosidade de saber como que é ser mãe de gêmeos, você vai saber tudo aqui nesse podcast. Ela também é empreendedora. Enfim, tenho certeza que vocês vão se identificar bastante com a história dela. E da Aline eu fiz uma colinha. Vamos lá. Gente, junto comigo eu apresento essa japinha super alta astral, super simpática, mamãe da Lia, empreendedora, esposa do Leandro, e tem uma voz que vocês não fazem noção. Tá um pouco enferrujada, né? Não, ela canta lindamente, parece um anjo cantando. Com vocês, Aline Keiko. Palminhas, tem como colocar palminhas aí pra nós? Produção. Primeiro episódio, a gente tá ainda se ambientando, mas vamos então apresentar a nossa convidada? Vamos, e assim, eu tive que fazer uma cola, porque assim, ela é muito... O currículo é extenso. É extenso. Sabe aquela coisa, tipo assim, Mulher Maravilha só nos quadrinhos? Não. Não. Existe. Está Vamos aqui. Lá. É uma lista grande, gente, é uma lista grande. Nossa primeiríssima convidada, a gente tá muito feliz, com o coração, com muita gratidão de você ter aceitado o convite, assim, de primeira. Então, a gente ficou muito lisonjeada. É ela, gente. Miss Limeira 2010. Ó, acabou com Mais de 17 anos de carreira. Modelou em 7 países. Pedreira, isso mesmo, gente. Ela construiu a própria casa. Vocês acreditam nisso? Não, ela construiu a própria casa. Eu maratonei o Instagram desse ser. Já tem um tempo que eu sigo a Di. E, gente, é muita coisa. Agricultora e mãe da fofura da Lia. Sim, é uma mãe da Lia também. A gente tá cheia de Lia aqui hoje. Ai. Com vocês, Diana Alvaredo. Oi. Tudo bom, Di? Olá. Tudo bem, graças a Deus. Tô super feliz com o convite.
Igual eu tava conversando com as meninas aqui, a maternidade é uma função, assim, você não sabe aonde você está entrando, você só vai saber quando você entra. E é uma caixinha de surpresas, então é muito interessante conversar com outras mães. É o que mais ajuda, é o que mais faz a gente falar, não, eu tô de boa. Acho que eu não tô surtando, é normal. As outras mães também passaram por isso, porque você entra num ponto que você pensa, gente, será que sou eu? Será que toda mãe passou por isso? E você vê que sim, todas passaram. Tá certo isso? Estão vivas. Ai, mas assim, primeiro, é real, oficial esse lance da casa? Porque assim, a gente olha pra ela, né? Modelo, toda linda, perfeita. E tipo, pedreira? Sério isso? Real oficial. Eu sempre falava que eu queria construir minha casa. Sempre. E quando eu e meu marido, a gente começou a namorar, eu falava disso pra ele, ele falou assim, nossa, eu também queria construir minha casa. Eu falei, pronto, então a gente vai construir. E assim, pra todo mundo que a gente falava assim, vocês estão malucos. Vocês sabem construir uma casa? Não, mas a gente pode aprender, Todo mundo aprende as coisas. Um pedreiro não nasceu sabendo fazer uma casa, ele aprendeu. Aí, quando a gente começou, assim, os nossos pais foram nossos maiores apoiadores. E aí, quando a gente começou e foi saindo do chão, até a gente mesmo passou a acreditar mais. Porque, assim, a gente acreditava, mas também não acreditava, sabe? Uhum. E quando foi saindo, foi acontecendo. E Deus vai abençoando, colocando pessoas no seu caminho. A gente foi conseguindo ajuda de profissionais que nos ensinaram muitas coisas. Porque gostaram da nossa história, porque acharam super bacana o que a gente estava fazendo. Então, tivemos vários profissionais ao longo da jornada que nos ensinaram a fazer determinadas coisas. É isso que eu ia perguntar, se você tinha tido um auxílio de um profissional, porque, Muito. né, uma casa, né? Então, que legal, que bacana. Muito. Gente, achei a história profissionais. fantástica. Muito legal. Não, né, não é todo dia que, né, a gente vê assim, vou construir minha casa ali, né? Um bolo. Não, parabéns. 3 anos. Nossa, 3 legal. anos. Só os finais de semana a gente fazia. Caramba. É trampo. É Não, sol na cabeça. É isso que eu ia falar, o bacana que assim, você viu e acompanhou ali de perto todo o processo, né? Porque tudo que a gente passa na vida é um processo, até a maternidade, né? E ali você viu realmente desde a fundação, erguer tudo, deve ser assim, dá até um orgulho, né? Tipo, você olhar ali pro projeto pronto e falar, não, eu suei, ali tem meu suor. Não só indiretamente, né, quando a gente trabalha pra conquistar, mas não, realmente você pôs a mão na massa ali, deve ser muito bacana isso. Sim, é o que eu e meu marido, a gente sempre fala, quando a gente tá em momentos nossos, assim, tomando um vinho, conversando, a gente fica assim, olhando, assim, meu, você acredita que foi a gente que colocou cada tijolinho daqui? É surreal, assim, parece que ainda a gente não entende tudo isso, sabe? Parece que é um sonho, não sei. Mas a gente olha e fala, poxa, foi a gente que fez mesmo. É igualzinho quando a gente olha pro filho, né? Também. Di, mas conta um pouquinho da sua história, então. Quem é a Diana? Para o pessoal te conhecer também um pouquinho mais. Bom, eu sou nascida, criada, vivida a vida inteira no sítio. Minha mãe é agricultora, meus avós são agricultores, meu pai é caminhoneiro. Meu pai já é caminhoneiro aposentado agora. Cresci menina sapeca do sítio, cresci, assim, fazendo muita peraltice. Sempre fui bem levada, coitada da minha mãe. Agora eu tenho medo do que me espera. Eu sempre fui CDF na escola, sempre fui muito estudiosa, gostei muito sempre de aprender. Então, eu sempre fui deslumbrada por aprender. Tudo que eu posso aprender, eu quero aprender. Porque eu gosto disso, eu gosto de saber coisas novas. E eu tenho uma dificuldade em delegar. Por isso que eu acho que eu construí minha casa. Entendi. Porque a maternidade tem me ensinado muito sobre isso. Porque eu tenho uma dificuldade imensa de delegar coisas. Tipo, eu nunca acho que alguém vai fazer do jeito que eu faço. Assim, não, eu vou fazer melhor. E eu não gosto de explicar o que eu quero que faça. Então, eu acabo fazendo eu mesma. A vida inteira, tudo. Assim, muitas coisas eu fiz eu mesma. Muito, muito, muito. Eu fui aprendendo coisas e fazendo
porque eu não queria pedir pra ninguém fazer. Uhum. Então, é por isso que eu faço muitas coisas. E daí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar como modelo, assim, meio que acidentalmente, porque um amigo meu da escola ficava falando muito pra mim, porque você tem que ser modelo, porque eu sempre fui magrinha, bem magrinha e alta. Aí falava, não, porque você tem... Eu nem andava de salto, andava de tênis, era toda moleca, sabe? Aí ele falava, não, porque você tem. Tem um desfile que vai pagar, na época acho que era R$200, era muito dinheiro para 17, 18 anos atrás. Aí, vai lá, que eles falaram que você pode ir, não sei o que, cheguei, era uma Miss Limeira. Ele falou errado pra mim, não era um desfile, não ia pagar nada, era uma Miss Limeira. Só que daí eu cheguei lá, daí o moço organizador no Miss ficou, não, vai, não sei o que. Aí eu acabei indo. Aquele Miss, eu fiquei acho que em 6º ou 7º, que foi em 2004, 2005, por aí. Nem lembro mais. aí, depois disso, a Érica da agência One, aqui Limeira, me viu lá nesse desfile. Aí entrou em contato comigo, falou, não, porque você tem potencial, tem um concurso agora, o Tic Tac Mega Model, que era na época. Você tem super perfil, nananã. Eu falei, eu tenho que pagar alguma coisa pra participar? Senão eu não vou. Direta. Tipo assim, porque ficava gente oferecendo coisa, mas você tem que pagar X pra participar e não sei o quê. Ela falou, não, é só você fazer as fotos e me encaminhar e preencher a ficha. Daí eu fiz as fotos, encaminhei, preenchi a ficha. Aí fui selecionada de Limeira, fiquei entre as 5 do estado de São Paulo e depois fui para a etapa nacional. Aí ela falou assim, você viu o que eu te falei? Que você realmente tem potencial? Aí eu fiz assim, sabe? Falei, nossa, tipo, tanta menina naquele lugar, tanta menina. Eu olhava pro lado e eu achava todo mundo mais bonita do que eu. Porque a gente tem esse costume, às vezes, né? E, na verdade, hoje eu olho pra moda, pra minha profissão, não é o ser mais bonita. É o fazer diferente. Autenticidade, né? Eu tenho essa noção hoje, que o meu trabalho, da maneira como eu faço, ninguém faz. Sim. Então, eu sei que a minha cartela de clientes hoje, não é porque eu sou mais bonita, porque eu me destaco por ser mais bonita. Eu tenho uma beleza comum. É normal, assim, não tenho nenhum traço. Fala, nossa, eu não passo na rua e as pessoas falam, meu Deus, que mulher maravilhosa. Não, eu passo despercebida muitas vezes. Mas a hora que eu paro na frente de uma câmera, eu falo porque eu vim ali. Eu tenho essa noção. E isso eu construí ao longo dos anos, né? Eu comecei ali batendo cabeça, mas fui aprendendo. Como eu me abri a aprender, eu busquei muito. Não fiquei nunca parada. Até hoje, não estaciono. Eu sempre busco aprender. Eu nunca mas é me isso. contento. O que você falou é muito importante. Todo mundo tem um diferencial. E esse diferencial é ser você mesmo, né? Então, eu acho assim, tem até uma frase que fala, né? Você tem um superpoder que é ser você mesmo. Isso ninguém pode tirar de você. Exato. Né? Então, assim, cada um de nós tem uma característica que diferencia. Então, a Clau, ela é super falante. Eu também eu gosto de falar. Mas eu gosto também de ouvir mais e fico prestando atenção, né, e tal. Então, assim, eu sou mais contida, mas quando tem que falar, eu falo também. Mas cada um tem uma característica que vai se destacar. E isso no mercado de trabalho, ou em qualquer segmento, Sim, né? É muito importante, gesto, né? Você se destacar por algo específico. E por ser você. Exatamente. E não porque o outro está fazendo, porque o outro está fazendo tal coisa. Porque o personagem uma hora cai. Aí não dá certo. Não fica por muito tempo. Eu sempre fui para São Paulo trabalhar sendo a Diana, a caipira do sítio, falante, com risada escancarada, que não para quieta 1 minuto, que tem pulguinha na cueca, que minha mãe fala, porque eu sou assim. Eu sempre fui assim, então eu continuo levando a mesma Diana. Não sou uma Diana trabalhando, eu sou uma Diana na hora que eu paro na frente da câmera. Aí eu sou uma outra Diana, que é a Diana profissional. Mas enquanto eu tô por trás da câmera, trocando de roupa, falando com o staff, eu sou essa daqui. Inclusive, sigam o Instagram dela, gente. Qual que é o arroba? É Diana Alvaredo. A gente vai deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem. Desculpa. É, porque é diferente meu nome. Então, eu sempre falo Diana Alvaredo, DHYANA.
Alvaredo. Aí vocês vão entender lá pelas fotos do que ela tá falando. Porque cada foto linda, gente. Os destaques, né? Literalmente eu maratonei quando eu comecei a te seguir. Já tem um tempo, eu acho que foi logo no começo da sua gestação. E aquela coisa, eu vou casar, pronto. Aí você descobre 1 milhão de pessoas que vai casar e pronto. E com você foi a mesma coisa. Eu já conhecia a Aline, conhecia assim, só de vista, porque ela cantava na igreja. E eu só falava pro meu marido, olha, a Japinha, né? A Japinha que vai cantar, e a voz dela realmente é muito bonita. E aí, tipo, quando eu peguei e vi o vídeo do Chá Revelação, gente, olha, é a Aline! Aí eu comecei a seguir, e é aquela coisa, né? Maratona de vez. Aí você acaba conhecendo, você acaba tendo uma intimidade com a pessoa, que a pessoa não sabe. E você pensa que você tem por conta das redes sociais, né? Porque você fala assim, Naide, olha só, amiga, não sei o que. Assim, gente, é a primeira vez que a gente tá se vendo. E a gente acaba conversando pelo Instagram, mesma coisa com a Aline. E traz o bacana, né? Você acaba gerando uma amizade virtual. Sim. Igual eu falei pra você outro dia, num dia que eu tava numa situação assim, que eu falei, meu Deus do céu, socorro, quero sair correndo, mas eu tenho que sair correndo, eu tenho que levar a Lia junto. Não sei o que eu fazer. Como que eu deixo? Eu pensei em você, porque você tinha me mandado foto das suas meninas. Sim. Uma receitinha que eu postei, você postou que deu certo, que elas comeram. Aí eu falei assim, meu Deus, imagina ela com 2. E eu tenho uma outra amiga que teve 2, eu falei, imagina ela com 2. Socorro. Então, a gente começa. No meu caso, quando eu tô, assim, no perrengue, no ápice do perrengue, eu lembro de quem? De quem tem 3. Gente, ela teve 3 gêmeos, mas tipo, eu não tenho nenhum contato, né, com uma pessoa físico que teve. Eu sigo algumas pessoas, mas é de longe. Aí eu penso em quem normalmente tem mais, ou de quem tá grávida do terceiro. Meu Deus! Sim. Porque é um monte de criança. Cada um demanda uma situação, né? E eu falo assim, vai vir mais um pequenininho, ela vai ficar doida, assim, com o pequeno, e tem mais a demanda dos maiores. Então eu começo a pensar, a gente sempre vai pensar. Eu fico pensando muito nisso. Eu falo que depois que eu me tornei mãe, eu fico vendo as mães ao meu redor e pensando, nossa, e aquela lá, mãe solteira, gente, como é que ela faz? Porque meu marido me ajuda muito. Tipo, ele é um pai presente. E ela sozinha, como que ela fez? Sim. E daí ela tem 2. Meu Deus, como que faz com 2? Porque quando quer o colo da mãe, só quer o colo da mãe. Sim. Aí, a outra que não tem a mãe, que a mãe é falecida. Eu falo, gente, a minha mãe me ajudou tanto. Nossa, como que ela fez sem a mãe? Então, eu fico pensando tudo ao redor, sabe? A minha mãe, no caso, que teve eu e a minha irmã com 1 ano de diferença, eu falo, ai, meu Deus, é quase gêmeas, né? Mas só que demandando atenções diferentes. Sim. Por isso que, igual você falou, amizade virtual, né? Acaba que sendo uma rede de apoio virtual. Porque às vezes você tá ali naquele perrengue, aí você abre o Instagram, você vê alguém que você segue que tá ali na mesma situação, e você fala, poxa, você fica até assim, né? Ai, não sou só eu. Né? É bem isso. Ô, Di, e deixa eu fazer uma pergunta. Quando que vocês... Conta pra gente, porque assim, eu vi algumas coisinhas no seu Instagram. Eu não lembro se foi um story ou um destaque, que você sofreu um acidente e você tava grávida e não sabia. Conta pra gente como foi esse período, assim, até chegar o seu positivo. Quando você descobriu o positivo e você passou por esse acidente. Conta pra gente como é que foi esse processo. Eu sempre quis ser mãe. Sempre, sempre. Isso é uma vontade que vem comigo desde a adolescência, assim. Eu tinha uma certeza que eu queria ser mãe. E eu sempre gostei muito de crianças. E tive muita habilidade com crianças, assim, um certo domínio, vamos dizer. E logo que eu fui casar, já namorava 7 anos, acho, quando eu casei. 6, 7 anos já namorava. E daí eu falei pro meu marido, não, a gente vai casar e a gente vai ter filho. Porque, né, tô velha já. Você casou com quantos anos? Com 29. Super idosa, né? Eu também. A gente mas pensa hoje não acho isso, mas na época, sim, né? A gente pensa. Tô super velha. E daí a gente casou, né? Mas daí a gente tava ainda finalizando a casa, e tinha umas coisas maçantes pra fazer, e na construção foi tudo muito pesado. Eu falei, gente, como que eu vou trabalhar grávida aqui? Não tem como. Vamos acabar a casa primeiro. E muito gasto também, né? Vamos terminar a casa. A gente terminou a casa, fez a primeira viagem, que a gente não tinha nem feito lua de mel. Fez a primeira viagem. A gente, mas a gente podia fazer algumas outras viagens, assim, né? E daí começou, sabe, colocando coisas. Não, mas depois disso. Depois daquilo, e depois disso. Aí, quando a gente decidiu, aí eu falei, não, vamos, né? Porque eu tô ficando, a idade tá chegando. Acho que eu já tava com
32. Tava com 32. Aí eu falei, não, vamos. Aí fui, passei na médica, fiz exames, né? Não, você tá saudável, pode começar a tentar. Aí eu achava assim, que eu ia engravidar no primeiro mês. Porque eu tinha, ao meu redor, o que eu tinha de espelho, de amigas, foi a gravidez por acidente. Engravidou na primeira semana, engravidou no primeiro mês, assim. Engravidou tomando remédio, porque trocou a cartela. Também. Engravidou usando camisinha. Tive todos esses casos perto de mim. Aí, o primeiro mês, nada. E minha menstruação é desregulada, porque eu tenho ovário micropolicístico. Isso eu tinha um pouco de noção que pudesse me atrapalhar um pouco no tempo, né? Porque o ovário micropolicístico, você não tem um tempo de ovulação certo. Oscila demais. Aí, eu acho que por eu começar a encanar com isso, a minha menstruação começou a vir assim, 2, 3 meses, sabe? Começou a oscilar muito mais do que já oscilava. Aí eu fiquei assim, nossa, gente, será que eu não vou conseguir engravidar? Isso com 6 meses, tentando. Aí passei com a minha médica de novo, ela, não, a gente só considera depois de 1 ano, e nananã. E eu falei assim, nossa, eu vou ter que esperar 1 ano pra daí pensar se eu tenho alguma coisa, pra daí correr atrás. Gente, é muito tempo. Enfim, foi passando. Quando deu 1 ano, entrou pandemia. Aí eu com meu marido assim, não, acho que agora não é o momento também. Voltamos a se prevenir. Aí quando deu, acho que uns 6 meses de pandemia, a gente falou, isso vai ficar pra sempre. Não tem o que fazer. Vamos voltar a tentar de novo, porque também a gente não sabe quando vai acontecer. Seja na hora que Deus quiser. Daí eu entrei nessa. Seja na hora que Deus quiser. Aí, não seja na hora que Deus quiser, tem hora que você não aceita o que Deus quiser. Isso acontece com frequência. Você pede assim, você joga pro universo assim, mas você não aceita. Aí aí fiz vários testes. Eu sempre achava que tava grávida. Eu sentia ânsia, sentia tontura. Eu falava, não, tô grávida. Esse mês tô grávida. Aí não tava. Aí eu comecei a ficar triste. E comecei a ficar bem deprimida com a situação. Então, eu falei, não, eu vou desencanar de vez. Eu não vou mais fazer teste, eu não quero mais saber. Aí, eu fiz assim, ó. E eu acho que 3 meses depois que eu fiz isso, eu engravidei. E quando você colocou na cabeça, eu vou desencanar, desencanou mesmo? Desencanei mesmo. Eu sou muito assim. Quando eu aperto a teclinha do foda-se. Vai. Aí... Então, como eu já não marcava mais a data da última menstruação, nada. Então, eu não sabia. E um pouco antes do acidente, eu tava meio estranha. Meu marido tinha falado, amor, você não tá grávida? Eu falei, não tô. E daí eu comecei a ficar brava, assim, sabe? Eu falei, não tô. Para de falar. Aí, ele assim, não, mas você tá esquisita. E a gente tinha feito uma viagem pra Amparo e fez várias vinícolas no passeio. E eu bebi muito vinho, porque eu amo vinho. Bebi um monte de vinho, passei muito mal. Achando que era o vinho. Nossa. Achando que era Covid, porque daí eu fiquei fraca. A gente foi fazer uma trilha, que eu sempre faço trilha nas minhas viagens. E eu fui fazer uma trilha e não consegui andar. Eu fiquei fraca, mole, assim. Parecia que eu ia cair. Gente, minha pressão caiu. O Covid tem até nome e sobrenome. Assim, né? E daí eu comecei a ficar com a memória ruim. Falei, tô com Covid, tá vendo? Aí, mais 15 dias depois da viagem, foi que eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente, capotei o carro, voltando de São Paulo. Mas não aconteceu nada. Nada. Eu não tinha... Um caco de vidro não me feriu, assim. Eu saí de dentro do carro andando, o carro lá devastado, demolido. Nossa. E eu saí de dentro. Eu olhava pro carro, assim, o carro que parou atrás de mim, e o caminhoneiro, parou um caminhão e um carro atrás de mim pra me ajudar. Eles olhavam pra mim e eles falavam assim, moça, você acredita em Deus? Eu falei, nem que se eu não acreditasse depois disso. Porque ele falou assim, eu não achava que... Ele falou, a mulher dele não quis sair, não quis ir lá me ajudar, porque ela achava que ela ia encontrar pedaços de pessoa lá dentro. E ele falou, mas eu fui já esperando o pior. Ele falou, não esperava. A hora que eu gritei, ele gritou de fora. Eu até fico... A hora que ele gritou de fora, eu respondi. Ele falou, não achava que ia ter voz. Nossa. Não, imagina quantas coisas ele já viu na estrada, né? Então, para uma pessoa que já tem experiência de estrada falar isso, tipo, você já estava vendo com os próprios olhos o estado que estava o carro, Sim. que ficou. E alguém que trabalha na estrada falar Aí isso... eu só não consegui abrir a porta. Daí eu falei, me ajuda a abrir, porque eu não tô conseguindo abrir.
Daí ele puxou, ele subiu em cima do carro e puxou, que o carro parou com a porta pra cima, daí ele puxou a Você porta. tava no banco de trás? Eu caí pro banco, eu tava no meu banco. Dirigindo. Você tava dirigindo? Tava sozinha. Tava sozinha dirigindo e eu fiquei intacta no meu banco ali. Do mesmo jeito, o carro parou de lado, eu fiquei assim, durinha. Aí eu tirei o cinto, aí eles já estavam gritando pra mim, eu já gritei de volta. Fui tentar abrir a porta, não ia pra cima, que tava amassada. Daí ele veio pra me ajudar e eu ainda peguei minha bolsa. Meu Deus. Cadê? A bolsa. Falei assim, preciso de documento. Nossa. Meu celular pra avisar meu marido, porque eu tinha avisado que eu tinha saído já. E já tava demorando, porque eu já tinha pego o acidente na pista, era uma sexta, pista cheia. Achei meu celular, que tava no coisa do GPS, tinha voado. Peguei o meu sapato, não tava de mule. Foi um pra trás, um pra frente. Falei, vou pisar nos cacos como? Gente, olha como a cabeça da mulher funciona. Não, mas eu falo que a gente funciona na adrenalina. Sim. Você fica assim, ó, eu preciso disso, preciso disso. Você tava assim. Aí peguei as coisas, ele abriu a porta, já me deu a mão, saí do carro e fui pra longe do carro. Eu falei, vai explodir. Eu tinha acabado de encher o tanque. Meu Deus. O meu pensamento era, vai explodir essa merda. Vai explodir essa merda. O pensamento vai explodir, mas deixa eu pegar meu sapato. Já saiu passando batom, né? Aí, não, e eu peguei minha bolsa super achando que eu tinha documento, né? Quando a polícia chegou, que eu fui fazer um boletim e tudo, eu falei, o meu documento tá aqui. Abri minha bolsa, tinha nada dentro da minha bolsa. Tinha voado tudo. Eu saí só com a bolsa. Mas, enfim, eu não fiquei nervosa. Eu saí do carro, eu olhei pra mim. Tipo, eu tava bem. Eu não sentia dor em lugar nenhum. Eu não tinha um ferimento. Então, eu fiquei calma. Eu olhava pro carro. Eu só conseguia agradecer. Eu olhava pro carro e falava, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Eu liguei pro meu marido, calma. Eu falei, amor, eu vou demorar pra chegar em casa. Na verdade, você vai ter que me buscar. Porque o carro não anda mais e tal. E meu marido é super calmo também. Então, ele no telefone, ele, calma, amor, você tá calma? Eu falei, eu tô calma. Eu só tô ligando pra avisar você que eu vou demorar. Que eu tô bem. Que eu mesma que fiz questão de ligar. Sim, pra ele saber, né? Que você tá falando pessoa, ali. Imagina, Isso. outra pessoa. Ainda mandei uma selfie pra ele. Mas você mandou foto do carro? Mandei. Nossa. Não, ouvir você falando calma é uma coisa, né? Agora ele vê o estado que o carro ficou. Mas eu mandei a foto do carro e uma foto minha. Meu Deus. Então, eu permaneci calma. E na madrugada desse dia, eu tinha tido um sonho que eu capotava o carro. Nossa. E que eu estava grávida. Gente. Eu sonhei isso. E daí, quando eu cheguei no hospital, que daí eu fui pro hospital depois, eu não fui com o SAMU, porque eu falei, ai, vai socorrer quem precisa, depois eu vou sozinha, porque só tudo preciso... bem. É bom você passar, porque às vezes tem que fazer algum exame, tomografia, porque eu tinha batido aqui a cabeça no negócio aqui do carro. Aí eu fui pro hospital, e eu cheguei no hospital com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, eu capotei o carro. Será que eu tô Igual um grávida? sonho. Será que eu tô grávida? Aí eu falei, esteira, não tô. E daí meu marido entrou comigo, daí eu também falei, não vou falar perto dele também. Nem vou falar nada. Ele perguntou as coisas, não falei que minha menstruação nem sabia quando tinha vindo. Até por conta que você falou que era desregulada, não tinha como você saber ele direito, né, também. Eu acho que já fazia uns 2 meses que eu não menstruava. Acho. Mas eu não lembro. Aí, enfim, fui pra casa. Bem, nananã. No outro dia eu acordei com aquilo na minha cabeça. Martelando assim, ó. Tum, tum, tum. Eu falei, será, né? Aí eu tomei aquele remédio forte, gente, eu não poderia ter tomado. Não, vou fazer um teste. Eu tinha um teste. Não tinha. Eu fui comprar. Daí eu falei pro meu marido, falei, não, amor, eu sonhei isso. E é melhor a gente comprar um teste. A gente veio na cidade, comprou. Aí eu comprei 2 testes. Falei, vou deixar um no armário, vai. Não vou fazer assim, ator direito, mas vou deixar um no armário. Cheguei em casa, fiz o teste. Deu negativo. Aí... fiz assim, né? Nossa. Fui lá pro fundo do poço. Falei, ai, mas também que tonta, né? Pensar, já sonhei um negócio que super surreal, assim. Já sonhei, capotei o carro e capotei. Aí tô grávida no sonho. Qual a probabilidade? De acontecer Gente, tudo, né? Em que planeta eu tô, né? Que eu tô acreditando nisso. E desencanei de novo. E depois disso, eu fui tendo vários sintomas. E eu fui fechando os olhos pra todos. Não é. Você não confiou não naquele negativo ali. Eu confiei naquele negativo. E ali eu já tava de 1 mês. Naquele negativo eu já tava de 1 mês. Nossa, e deu um negativo no teste. Que horário que você fez? Eram umas 10 horas da manhã, por aí.
Nossa, porque o meu primeiro deu negativo, mas eu tinha feito assim 11 horas da noite. Aí eu esperei e fiz um outro depois de manhãzinha no primeiro xixi, né? Na primeira urina. Eu, bem poia, nem sabia disso, que tinha que fazer de manhã e tal. E depois, eu trabalhando com a Marília, e eu falando assim, nossa, mãe, tô super inchada, e não desce pra mim. Ela disse, você não tá grávida? E a Marília era uma das poucas pessoas que sabiam que eu estava tentando. Aí, eu falei, não toma. Nem começa. Ela falou, Di, eu acho que você tá grávida. Eu falei assim, não tô. Ela, Di, pede um exame. Eu falei, eu fiz um exame, eu fiz um teste e deu negativo. Ela falou assim, mas faz um de sangue. Eu falei, não vou fazer. E fui embora até meio brava, assim, com ela. Eu falei assim, não vou fazer. Passou o resto da semana. Chegou no domingo, 6h30 da manhã, a Marília me escreve. Oi, Di, tudo bem? Desceu sua menstruação? Eu falei, não. Você fez exame de sangue? Eu falei, não. Ela, Di, pelo amor de Deus, você tá grávida. Nossa, a paciência que eu não tenho. Não, eu também não teria. Não tenho. Mas é porque eu apertei o foda-se. Aí, eu falei, putz, a Maria... Será que ela sonhou comigo? Fiquei pensando, 6h30 da manhã, a menina me escreve falando que eu tinha que ter feito o teste, as coisas. Aí eu tinha o outro teste. Aí eu falei assim, vou fazer aquele teste. Meu marido tava lá pra fora. Foi andar com os cachorros. Eu falei, vou fazer o teste. Fui lá e fiz, gente. Mas daí, sabe quando você já faz assim, tipo, ai, vou fazer essa merda de novo, sabe? Tipo, botei lá o negócio e deixei. A hora que eu olhei e vi os 2 risquinhos... Tava brilhando, nossa, assim. Fortíssimo. Eu não conseguia levantar, porque eu tava sentada no vaso ainda. Eu não conseguia levantar do vaso. Eu não conseguia pegar o teste de cima da pia, porque daí eu fiz e coloquei ele em cima da pia, assim, sabe? Eu não tinha reação, eu não conseguia... Eu não chorava, também não agradecia. Em algum momento passou na sua cabeça o acidente? Não, naquele momento só passou assim, socorro Deus. O que eu faço agora? Tipo, era uma mistura de obrigado Deus, socorro Deus. Aí eu falava assim, nossa, mas agora eu preciso contar meu marido, porque eu não vou conseguir segurar isso, mas que jeito que eu vou contar, porque eu queria fazer um negócio. Eu fiquei naquele... Nisso, eu já mandei mensagem pra Marília, eu falei, Marília, socorro, o que eu faço? Não dá certo, eu tô grávida. Aí, a Marília não viu mais o celular, só foi ver o celular à tarde. Nossa! Ela tinha, que péssima amiga que eu sou. Aí, enfim, eu saí, assim, de dentro do banheiro. Com uma risadinha, tipo, marota. Aí meu marido tava lá fora, amor, vamos fazer uma foto? Do nada. Porque, assim, a gente tem foto em família, mas o Paçoca não tá na nossa foto em família. A gente sempre faz foto em família com os cachorros, né? Aí ele, tá. Ele já não nega muito, porque ele sabe, né? Melhor não contrariar. A gente foi, eu montei tudo lá. Aí, armei o celular pra tirar foto e coloquei pra gravar. Aí, falei pra ele. Eu, assim, bem... Amor, você tá preparado pra ser pai? Aí, tipo assim, ele... Sério? E ele é meio... Muito calmo. Mais do que o devido. Sério? Ele ficou bem assim, parado. E daí ele não tinha reação. Eu falei, sério, amor? Você acha que eu ia brincar com isso? E daí ele até me pergunta, você gostou? Você tá feliz? Eu falei, tô com uma mistura de socorro Deus, com obrigado Deus, porque agora eu não sei o que eu faço. E aí começou tudo, né? Aí começa a gestação. Graças a Deus tive uma gestação muito tranquila. Eu falo que eu não tenho nada pra falar de gestação, que eu olho ao redor e vejo amigas que passaram muito mal. Eu passei mal, eu descobri que eu falo, ai gente, acho que é psicológico, não é possível. Que eu tive muita ânsia, muita náusea. Do dia que eu descobri até completar 3 meses. Que eu descobri, eu tava com quase 2, faltava uma semana pra 2 meses, até 3. Foi isso que eu passei mal. Depois, eu só lembrava que eu tava grávida porque eu tinha uma barriga. Gente, eu vi ela no Instagram fazendo, treinando com 40 semanas. Eu falei, que disposição é essa? Porque eu parei muito antes. Eu me sentia muito, assim, muito viva, muito ativa, sabe? Eu não sei. E o cansaço feliz. Que você sentiu na trilha, você sentiu depois? Não. Olha que engraçado, né? Eu também, eu via todo mundo falando de... Nunca vi ninguém reclamar.
de estar grávida, reclamar de algum perrengue da gestação. E quando eu descobri que eu tava grávida, na verdade foi o meu marido que descobriu que eu tava grávida, que eu tava fazendo, torrei amendoim pra fazer pasta de amendoim, porque eu tinha certeza que eu ia entrar numa vida fit. E aí me deu um leve enjoo. Mas assim, algo bem, bem superficial, assim, sabe? Eu fazendo lá, eu falei assim, tipo, e passou. E aí eu peguei e fiz uma piadinha interna, assim, de casal com o meu marido, ele, você não tá menstruada? Porque eu fazia tabelinha. E eu fiquei durante 7 anos fazendo tabelinha. Aí eu falei assim, mas eu tô com cólica, então provavelmente vem semana que vem pra mim. Eu tinha, foi isso que eu falei pra Marília o dia que ela falou que eu estava. Eu falei, Marília, eu tô com cólica, vou menstruar. Eu tinha cólica, né? Então, tá. Aí eu peguei e acordei com aquilo na cabeça. Eu peguei e falei assim, gente, eu não vou pro CrossFit, que aí eu tinha treinado 2 dias CrossFit só. E eu falei, não vou. Por quê? Eu não vou. Eu até poderia ir, mas 2 dias era de experimentando o cross, né? O terceiro dia eu tinha que pagar. Aí eu falei, gente, eu não vou. Eu não vou porque eu vou ter que pagar. E se eu estiver grávida? Mas eu não tava tentando engravidar. E aí eu peguei, fui fazer o teste, segurei o xixi assim, até umas 9 da manhã. Porque até eu tomar coragem e ir comprar um teste... Aí eu fiz, mas aí a gente entra naquele mundo de Nárnia, né? Mas eu descobri que eu tava grávida, tipo assim, parece que as nenéns me sugaram. Não sabia que era 2, lógico, porque eu fiz de farmácia. Não tive paciência de esperar o de sangue, o quantitativo. Por conta da minha ansiedade, assim, que ficou extrema. Mas parecia que me sugava, eu andava, parecia que eu precisava de bengala pra andar. De tanto, só melhorou depois que eu comecei a tomar as vitaminas. Eu tive essa moleza aí vários dias. Foi da trilha e alguns outros dias. Mas antes de eu descobrir, foi bem no comecinho, que eu acho que devia ser ali de 1 a 1 mês e meio. E depois do acidente, eu culpava o acidente. Porque eu tinha essa moleza, me dava uma batedeira no coração. Você sentia uma batedeira, tipo, parece que seu coração disparava assim, vinha parar na boca assim, e dava aquela moleza. Aí eu falava, depois do acidente, fiquei com isso. Acho que volta alguma coisa no meu subconsciente, me dá um nervoso, alguma coisa, tá me dando isso. Depois do acidente. Tudo assim. Era Covid, era acidente. Não, era só a Lia pegando todas as energias, né? Tipo... Mas olha como que cada gestação é diferente, né? Gente, a minha gestação, eu sofri bastante, assim. Eu não tive nada de, assim, nenhuma intercorrência, mas eu tinha muita dor nas costas. Muito. Eu tenho uma escoliose severa, né? E eu ganhei muito peso, assim. E eu controlava de como eu podia. Mas a gente ganha um peso que a gente não quer na gestação. Só que eu sou muito baixinha, né? Então, assim, tudo parecia mais, né? E aí, isso pesou muito mais na minha coluna, né? Então, assim, pra dormir era assim, muito difícil, porque não tinha posição que eu me sentia confortável. Então, a gestação, pra mim, eu falo que aqueles 3 meses, né, que todo mundo fala que é os mais difíceis, pra mim, foi no último trimestre da gestação. Porque era muito peso pra mim, eu tinha muitas dores. Então, depois que a Lia nasceu pra mim, eu falava, isso aqui é fichinha, perto da dor que eu passei, né, no último trimestre. Então, olha como que cada uma é diferente, Sim. né? O que eu tinha de convivência perto de mim, de todas, assim, a maioria, nos últimos 3 meses, assim, de 38 semanas em diante, então, falar que não conseguia dormir, que não conseguia fazer nada. E já comigo eu não sentia nada disso. Então, pra mim, tava... Nossa, se eu falasse, vai correr uma maratona com 40 semanas, eu ia, porque tava de boa. Daí eu não enchei. Daí eu comecei a emagrecer. De 37 em diante, eu comecei a emagrecer. Nossa. E ela engordando. Ela engordando e eu emagrecendo. Então, eu falei assim, ela tá me comendo. E eu me sentia muito disposta, eu não enchei. Eu fui pra maternidade ter ela sem estar inchada. Então, e você inchou depois? Depois eu enchei. Depois eu enchei. Aí até eu fui na Sundara fazer uma drenagem. E daí a Erika brincou comigo. Agora você sabe o que é inchar. Porque até então você não sabia. Tava intacta. Porque depois meu pé fez assim, ó. Pá. Ficou enorme. Olha só. Por isso que mulheres, tá vendo? Nunca se comparem. Cada uma é de um jeito. Vai depender de muitos fatores, né? Muitos. Eu fui fazer um trabalho uma vez com a Marília. E era pra uma marca de lingerie, assim. Eu trabalhei nessa campanha de vocês. Eu preparei ajudei a Tati a preparar o cenário. Ai, que legal. Acho que tinha umas coisas pintadas e tal. Fui eu que pintei. Não, acho que foi uma antes. E agora? Porque a que eu fiz com a Marília era tudo branco, assim, o fundo. Não tinha uma janela branca? Não, era fundo totalmente branco. Então. Era uma marca de roupa pra gestante e lingeries também.
E na época eu tava amamentando a Lia. E aí eu fiquei assim, né? Porque, nossa, é um perfil totalmente oposto da Marília, né? A Marília é alta, esbelta, magra, né? E eu sou baixinha, eu era mais cheinha. E eu falei, nossa, né? Porque eu sempre tive esse complexo de ser baixinha, né? E aí, até minha mãe tava junto, eu falei, nossa, mãe, olha só, a idade da bebê dela é a mesma que a minha, ela já tá desse jeito, eu ainda tô inchada e tudo aí. Aí ela falou assim, é genética. A Marília, né, tipo, Aline, desencana, porque eu sou um palito e eu como muito. E ela falou, né, eu como demais, isso aqui é genética. Eu falo, por isso que a gente nunca pode se comparar, são vários fatores, né? Não, a Marília precisava ser estudada. Se você vê aquela mulher comendo... Inclusive, Marília já está convidada para participar aqui do nosso podcast, tá? Com certeza. Eu falo pra ela, eu falo assim, Marília, se eu comer metade do tanto que você come, eu tava enorme. Nos meus primeiros 2 meses de gestação, eu engordei, assim, 2 quilos, assim. 2 no primeiro, 2 no segundo. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Onde eu vou parar? Aí, depois já deu os 3 meses, eu pude começar a voltar à atividade física, porque eu pratico atividade física desde 14, 15 anos de idade. Eu jogava vôlei, futebol, sempre fiz luta. Então, nunca estive parada. Meu corpo nunca parou. E daí, de eu descobrir até fazer 3 meses, eu parei. E aquele medo? Nossa, eu não posso fazer isso. Vai, né? Fazer alguma coisa pro bebê. Eu posso fazer aquilo. Até você entender, não, eu posso fazer algumas coisas, Sim. é só não abusar. A sua vida segue normalmente, mas só com um pouquinho mais de cautela, né? Só que no começo dá um pânico, assim, né? Dá. Eu falei, nossa, eu vivi 2 meses sem saber que eu tava grávida, normal, fazendo tudo, mesmo que eu lia. Aí, 1 mês depois, eu fiquei... Nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu descobri que eu tava grávida com 5 semanas. E aí eu peguei, tive essa questão, né, de ficar um pouco fraca, tudo. Mas antes de eu ter a primeira consulta com o meu médico, eu comecei o meu pré-natal pelo SUS. E então, antes de você ter a consulta com o médico, você tem com uma enfermeira obstetra. Ela que passa as primeiras vitaminas, ela passa todos os exames e você vai no médico já com os exames prontos. E aí, nesse meio tempo, eu não vi ele no primeiro mês, eu fui ver ele só no segundo. No segundo, eu já sabia que era gêmeos, porque eu já tinha pago um ultrassom. Quando eu vi que era 2 neném, tipo assim, eu não tenho filho, não tinha filho, então eu não imaginava qual que era o trabalho, qual que era essa questão. Então, isso pra mim foi muito mais farra, tipo, uau, é 2 neném. Foi muito mais legal contar que eu tava grávida de gêmeos do que contar que eu tava grávida, porque, tipo, o pessoal, nossa, ficava muito mais eufórico. Mas aí eu cheguei no médico e peguei... E tipo, a minha preocupação era não as responsabilidades de 2 nenéns. E sim, tipo assim, doutor, eu sou pequena, não sou grande. Eu quero saber quanto, porque eu nunca pesei 70 quilos na vida. Eu sempre fiquei entre 58 e 60. Se o padrão é engordar 10 quilos, 9 quilos, eu já vou chegar nos 70. E eu com 2 neném? Aí eu fiz uma lista, assim, ó, de pergunta pra ele. Eu acho que ele ficou até estressado. Porque eu cheguei e falei assim, doutor, quanto eu engordo? E quanto isso? E minha mãe teve trombose. E, sabe, eu comecei a fazer um monte, assim, ó, descarregar nele. Aí ele, calma, tipo assim, nossa, tem uma surtada na minha frente. Mas no final, eu ganhei bastante peso mesmo no finalzinho da gestação. Não engordei muito, deu 12 quilos totais, né? Então, foi como se o peso praticamente de um bebê só. Mas o meu medo era esse. E eu também era super estabanada, mas passei por muitos perrengues na gestação. Porque eu tive alergia, eu tive uma candidíase fortíssima que me acompanhou a gestação inteira. E aí eu pegava e falava assim, gente, tá grávida assim, não é tão legal. Não é legal. Porque ninguém me fala. Porque se eu falar que não é legal, todo mundo vai falar assim, você ficou 1000 anos enchendo o saco falando que queria ter filho. E agora que tá grávida, tá reclamando? E me marcou uma vez uma reportagem que a Angélica, a mulher do Luciano Huck, fez. Ela pegou e, tipo, eu era pequena ainda. Ela falou assim... Antes dela engravidar da menininha, ela falou assim, olha, se filho viesse pronto, se eu não precisasse passar pela gestação, eu teria vários, uns 10. Aí eu falo a mesma coisa. E eu peguei e falei assim... E aí depois, quando eu estava grávida, quando eu engravidei, eu falei assim... É isso. É isso. Porque, além de pesar muito, as meninas me sugavam muito, né? Tipo, me sugavam a questão, tipo, hormonal mesmo. Eu não conseguia parar em pé, praticamente. E não é todo mundo que sente. Eu tive muita cãibra. Eu falei pra minha irmã, eu tenho cãibra. Eu tive uma cãibra. Eu nunca tinha tido cãibra na minha vida. Eu não sabia nem o que era a hora que me deu. Porque me deu no meio da madrugada. Só de madrugada. Por que só de madrugada? Na madrugada que elas vêm. Tá.
Eu comecei a gritar. Eu chorava e falava pro meu marido, eu tô com uma dor que você não tá entendendo, pelo amor de Deus, ora por mim, que eu acho que eu tô morrendo. Aí meu marido assim, isso é uma cãibra. Isso é uma cãibra? Meu Deus, minha mãe tem isso direto, que merda. Coitada. Meu, quem joga bola tem cãibra. Tipo, quando eu comecei a ter, meu marido pegava meu pé e fazia assim, ó. Aí, gente, aí toda vez que eu acordava com cãibra, eu já pegava nele assim, pronto. Ele já pulava e já pegava do meu pé. E eu fui a grávida muito assim, né? Quando eu tava com enjoo, eu fui pesquisar tudo que eu podia fazer pra não ter enjoo. Então, eu comecei a fazer tudo, assim. Se você me falasse que eu tinha que ferver cocô de cachorro e tomar água, eu fazia. Meu Deus. Sabe? Se prevenir. Aí, da cãibra, no dia seguinte, eu já comecei a pesquisar. O que eu preciso consumir pra não ter cãibra? Daí tinha lá que a bebê tava consumindo muito magnésio e potássio do meu organismo. E daí isso entra em falta no meu organismo, por isso que eu tava tendo cãibra. Falei, manda magnésio e potássio pra dentro. O que é fonte de magnésio e potássio? Bora. Aí eu nunca mais tive, não sei se é porque eu aumentei muito o consumo de coisas que continham, ou se eu só ia ter aquela mesmo. Mas eu não quis esperar. Não, eu já era um pouquinho mais desligada, porque eu não fiz isso. E eu sofri com cãibra, hein? Nossa, eu sofri também. Um bom tempinho eu sofri com cãibra e dói demais. E daí lombar, que é a questão que você falou, eu não tive. Não sei se porque daí eu praticava musculação, então acaba que você vai fortalecendo os músculos ao redor, né? Então, hoje eu tô com essa mentalidade, tanto que assim, eu tô fazendo musculação, eu sempre fugi da musculação, sempre gostei de outros tipos de exercício. Mas como eu já estou, não que eu estou tentando, né? Mas como eu penso, né, em ter, né, futuramente, não sei quanto. Já na possibilidade. Eu já estou pensando nessa possibilidade, eu já estou preparando meu corpo. E eu falo, não, dessa vez eu não vou arregar. Porque eu fazia caminhada só, né, que era o que eu conseguia. Eu parei com 6 meses, depois não fiz mais nada. E eu falei, não, eu quero ir até o fim, sabe? Eu nem tô grávida ainda. Acho que não. E eu já tô me preparando, assim, nesse sentido. Eu acho que um ponto muito forte de eu ter tido esse bem-estar até o final foi a musculação. Porque a minha personal falava, olha, a gente tem que fortalecer essa região, porque são as regiões que vão ficar mais sobrecarregadas, assim, panturrilha. Desde o primeiro treino, quando eu tava grávida, ela falou, panturrilha é todo o treino, porque a panturrilha a sua perna vai ficar sobrecarregada. Quem empurra a perna? A panturrilha. É verdade. Então, fortaleci muito panturrilha, interno de coxa. Olha que legal. Lombar. Então, você acaba fortalecendo outras partes para não sobrecarregar o que vai ser sobrecarregado. Porque vai ser. Sim. Não tem como. Nossa, eu acho que o que prejudicou também foi que, assim, eu passei por alguns médicos que me falaram palavras que não foi legal, assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala pra uma grávida. Então, o que eu ouvi era assim, nossa, mas com isso que você tem na coluna, você não vai aguentar fazer um parto normal. Sabe umas coisas assim? Então, eu falo, gente, como ainda existe um tipo de profissional, né, que fala determinadas coisas que não agregam. Depois que eu já tinha tido a minha filha também, eu passei por uma médica que eu me demiti do meu trabalho, né, pedi o desligamento, e aí a gente tem que fazer aquele exame demissional. E a hora que ela viu a minha coluna, né, e ela falou assim, como você sobreviveu ao seu parto? Eu falei assim, gente, como assim? Ela falou, viu, eu acho que você não consegue o segundo não, do tipo... Então, assim, eu já cancelei aquela palavra ali, então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com que a gente, como a gente se refere não só a grávidas, mas mães em geral, porque a gente tá tão sensível nesse momento que a gente absorve muita coisa, né? Igual você falou, o acidente... Tudo já você remetia aquilo, porque você já estava ali naquele, né? Já estava gestando. Sim. Então, a gente... uma coisa que eu senti muito na gestação, cabeça. Sim. Aqui, ó. Sim. Alto o emocional oscila muito. Minha mãe chegava em casa e tava chorando. Amor, o que você tem? Você é grávida? Eu não sei, eu tô chorando. Gente, você sabe que a minha gestação, nesse ponto, na gestação, meu psicológico ficou assim, perfeito. Por mais que eu tava passando perrengue, eu me achava maravilhosa. Eu tava achando minha barriga. Eu me achava. E assim, eu fiquei super triste que eu engravidei na pandemia. E tipo assim, eu não pude mostrar minha barriga pra nem metade das pessoas que eu gostaria. Então, tipo, não consegui. Então, eu tive essa questão da barriga, eu gostei de estar grávida, mas eu não gostei da minha barriga até o 5º mês. É porque você não tinha tanta barriga, né? Tinha barriga de cocô. Parecia que tava uns dias ali sem ir no banheiro.
Aí eu falava assim, gente, parecia, tipo, uma pochete, não parecia uma gravidez. E daí eu queria falar que eu tava grávida, mas também não parecia que eu tava grávida. E, sabe, ficou aquela coisa indefinida. Aí depois do quinto, que começou a virar aquela barriguinha mais redondinha pra frente, daí eu olhava no espelho e falava assim... Agora... Aí eu tive essa transição, essa coisa do corpo pra mim. Eu pensei que eu tinha trabalhado muito na minha cabeça, mas quando você vê seu corpo mudando muito, sempre fui magra. Sempre trabalhei com o meu corpo. E daí eu comecei a pensar em abandonar, em deixar meus clientes. Eu tinha vários clientes fixos. Então, quando chegou ali próximo do 5º mês, eu já fui abrindo mão de alguns. O de lingerie já desde o começo. E os outros já fui levando o que dava para esconder. Até a hora que não dá para esconder mais. Sim. E daí eu tive esse período de transição de sem barriga para com barriga. Que daí eu fiquei um mês ali numa barriga mais crescendo. Para depois ter uma barriga ok para poder fazer trabalho de grávida. Então, nesse meio tempo ali, eu entrei numa transição ali na minha cabeça que me deu um choque, assim, de realidade, sabe? De transformação do meu corpo, de deixar o meu trabalho, uma coisa que eu não imaginava isso, assim. Eu pensava assim, não, eu vou trabalhar até o último dia. Eu trabalhei até o último dia, mas eu tive um período no meio que eu fiquei sem trabalhar. E justo coincidiu com o Natal e Ano Novo também. Então, isso aí foi uma coisa que no meu psicológico veio e fez assim, ó, pá, sabe? É porque você estava acostumada a não ficar parada, né? E daí meu marido falava, mas amor, você tá linda. Eu falei assim, não, mas não é essa questão, não é isso. Assim, não é que eu esteja também infeliz em estar... Eu tô super feliz em estar grávida, eu desejei tanto isso. Mas tem os 3 pontinhos. Sim. Sempre tem, é igual depois que nasceu, sabe? Nos primeiros 15 dias, que eu acho que é o mais desesperador, assim, pelo menos pra mim foi... É tudo muito novo, tudo muito intenso, muito cansativo, até o seu corpo engrenar naquilo. Eu chorava, e eu falava assim, gente, eu não tô dando conta, como é que faz pra dar conta? Não Você tô teve dando. baby blues? Eu não sei. Eu sei, assim, que eu chorei bastante, muito. E daí, demorou um pouco a entender e aceitar a questão do parto, que tava tudo, tipo, lindo, perfeito, acontecendo pra ser normal. E, de repente, eu precisei ir pra uma cesárea. Então, demorou eu encaixar e aceitar isso na minha cabeça. Porque, não sei, foi muito rápido. Eu via pessoas que ficavam 20, 30 horas em trabalho de parto. E daí, nascia normal. Outras que ficavam 30 horas e tinha que ir pra uma cesárea. Eu falei, gente, eu fiquei 3 horas em trabalho de parto. Tinha tudo pra escorregar igual quiabo, né? Tipo assim, foi... Uau! Super... Foi o parto dos sonhos. Foi o trabalho de parto dos sonhos. E tive que ir pra uma cesárea de emergência, assim, de última hora. Então, isso não encaixava um pouco na minha cabeça. Aí, um bebê que chora, que ela já teve cólica desde 3 dias de vida, né? Cólica não, que eles falam que é disquesia, que ela não consegue liberar o cocô, o pum, né? Então, isso eu comecei a ficar assim, e daí eu falava assim, mas gente, eu não tô... Será que eu tô sendo ingrata? Eu tô sendo mal agradecida? Eu pedi tanto um filho, e agora que eu tenho um filho, parece que eu tô triste, mas não é que eu tô triste. Mas eu tô chorando, mas não tô triste. Você tenta se explicar pro seu próprio subconsciente, assim, ó, né? Um lado, outro lado, outro lado, um outro... E daí o marido pergunta, fala, mas o que você tem? Eu não sei, eu não sei falar. E daí ele te abraça e fala, mas eu tô aqui. Eu falo, sei que você tá aqui. Mas a questão é comigo. É um conflito que a gente passa, né? É uma loucura, é um negócio assim, sei lá, fora da casinha. Eu falo. E daí você olha, ao mesmo tempo que você olha, e fala assim, meu Deus, obrigado por esse. Você fala, meu Deus, é o que eu vou fazer. E eu ia mesmo te perguntar, assim, esse foi o seu maior desafio? Porque às vezes as pessoas, né, as mulheres, as mães, veem você no seu Instagram, pedreira, agricultora, modelo, e, né, Mulher Maravilha, mas lá, no seu íntimo ali, né, você, com a sua filha ali, qual que foi o maior desafio, assim, pra você? Os primeiros 15 dias. E daí tem gente que fala assim, ai, depois você esquece. Eu falo, não sei se eu vou esquecer. Eu não sei, porque os primeiros 15 dias, assim, foi... Depois do 15º dia, eu falo que eu voltei a me sentir gente de novo. Parece que fez assim, o 15º dia virou uma chave. Daí eu olhava assim, falava assim, eu olhava no espelho e falava assim, nossa, eu sou gente. Meu Deus. Porque parece que eu entrei eu não sabia que dia que era, que hora que era, que eu fiquei assim... E nem foi, assim, tanta abstinência de sono, que fala assim, ai, por causa de abstinência de sono. Ela dormia muito bem.
O comecinho dela, assim, ela era um ursinho. Ela dormia... Teve noite dela dormir 7 horas a fio, assim. Então, não foi abstinência de sono. Foi o pá mesmo, sabe? O choque de realidade. Porque você olha do vizinho e você vê flashes. Sim. Você vê uma criança que chora num lugar, a pessoa dá uma... melhora. E você vê uma mãe que tira um peito e dá um mamar, mas se você não vê, o peito machucou, entende? Você não vê um peito que empedrou. Eu tive uma hiperlactação na apojadura. Eu tive hiperlactação, então empedrou meus 2 seios. E não conseguia soltar, e é muita dor. Dói bastante. Eu chorava muito por causa disso. E depois eu já tive mais 2 outros casos de empedrar o seio. Então, ao mesmo tempo, eu falo assim, pro meu marido, converso muito com ele, né? Eu falo, amor, ao mesmo tempo que eu agradeço muito por ter leite, eu falo, por que tinha que empedrar? Essa dor pode ser mais fácil, Deus. Mas nossa, quando desceu o leite mesmo, eu falava assim, gente, parece que tem leite até no meu pescoço. Porque assim, o cheiro do leite. Tudo endurecia de uma certa forma que a minha irmã pegou. Eu sou gêmea também. E a minha irmã é enfermeira. E ela foi... Parando um pouquinho esse assunto, eu descobri como eu era ingrata, né? Tipo, como eu era ingrata com as minhas amigas, como eu era ingrata com as minhas irmãs, como eu era... Tipo, eu não tinha... Eu acho, literalmente, é só quando você tem mesmo que você fala assim, gente, eu podia ser mais humana, né? Ajudar mais as minhas irmãs, ajudar mais as minhas amigas que tiveram filhos. Porque, assim, quando eu me vi naquela situação, a minha irmã teve... A gente tem uma diferença de 9 meses de gestação, né? Ela teve a minha sobrinha primeiro. E quando eu falei assim, Lely, olha, e fiz uma videochamada com ela, ela deixou tudo, ela mora em Santa Gertrudes, e ela foi me ver. E assim, eu já não tava bem. E eu tava internada, porque as meninas começaram a perder peso, então a gente teve que fazer a reinternação delas no hospital, então eu queria ir embora, e eu não conseguia ir embora. E aí ela chegou lá e falou assim, vem cá, eu vou fazer massagem em você. Aí ela aproveitou pra me ordenhar, literalmente, a gente se sentia uma vaca. Porque tava assim, toda sem roupa, e ela começou a fazer a massagem, me ordenhar, tipo, encharcando panos e panos de leite, e eu aproveitei aquele momento pra eu chorar. Tipo, eu não tava chorando só pelo leite. Pela dor. Eu tava chorando por tudo. Eu falei assim, gente... De ver ela fazendo aquilo por você. Tipo, foi um misto de sentimentos, né? Você pode deixar a experiência do outro mais leve. Basta a gente querer, basta a gente se colocar no lugar. Sim. É uma dor que não é dor de dor, é uma dor que é interna, né? A gente não sabe o que é. E os primeiros sentimentos que eu tive com as minhas filhas, que todo mundo falou assim, e aquele amor incondicional. Não foi o amor incondicional que eu senti por elas de primeiro. Foi um sentimento muito impotente pra mim. E eu falava assim, meu Deus, que dó, elas dependem de mim, que eu tô toda ferrada. Eu também pensava Então eu tava com dó delas. Eu falava assim, gente, elas precisam de mim e eu tô aqui. E elas não mamam, e elas não conseguiam mamar, porque elas nasceram prematuras, elas não abriam a boca. Eu deixava pelada e não ia. Aí me deram um copinho de café pra eu dar pra elas, colocar a fórmula. Porque desde do hospital a gente começou tentando fazer relactação, fazer um monte de coisa. E a gente parecia 2 bonequinhos assim, ó, sentada, parecendo bêbado. Segurava só na cabecinha e dava com um copinho de café. Eu liguei pro meu marido e falei assim, traz uma mamadeira agora. Ele, não, calma, vamos ficar calma. Lógico, né, eu acho que cada um é cada um, mas assim, pro meu psicológico, eu devia ter levado uma mamadeira. Não levei, a gente levou assim adiante, até ter alta, mas olhar pro próximo hoje, depois eu olhava para uma grávida, eu olhava para uma mãe de uma forma antes de eu ter, e eu olho totalmente diferente. A Júlia teve filho agora, né? Eu falo assim, meu Deus, eu preciso abraçar ela pelo celular. Eu falo assim, que é por isso que eu me senti muito acolhida por muitas mães nesse começo, assim, eu recebi muitas mensagens de mães, amigas minhas, me oferecendo ajuda. E é bem isso. Depois que você se torna mãe, vira assim... Mãe ajuda a mãe. Porque ela sabe aonde o calo aperta. Sim. Porque ela sabe aonde dói, sabe? E antes de você ser mãe, você pode... Eu ajudei muito a minha irmã, porque a minha irmã é mãe solteira. E ela mora com a minha mãe. E daí, eu morava com a minha mãe na época também. Então, eu ajudei bastante ela. Mas hoje, eu olho e falo, não ajudei o suficiente. E assim, eu sei que ela é muito grata, ela sempre fala que a gente ajudou, minha mãe ajudou, eu ajudei ela. Mas hoje, sendo mãe, eu falo, nossa, eu podia ter feito mais.
Então, porque a gente sabe como a gente tá naquele momento, a gente sabe. E meu marido em casa, ele me ajuda muito, 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 muito. Mas tem coisa que daí não tem como também. Que nem tem hora que ele pega ela, eu tô cansada, ele fala, não, vai tomar banho. Ele pega ela, ela começa a chorar, ela não quer ficar com ele, ela quer ficar comigo. Naquele momento, ela quer ficar comigo. E eu tô sentindo agora, nesse finalzinho aqui, hoje ela completa 3 meses, nesse final de esterogestação, ela quer eu. Ela quer meu colo. As sonecas dela do dia estão sendo no meu colo, porque ela não quer se desgrudar de mim. Se ela desgruda de mim, ela começa num choro inconsolável. É uma coisa assim, parece que ela tá com medo desse desprendimento. Sim. Nossa, eu tô começando a lembrar. Você tinha falado também daquela coisa, né, de ser do seu perfil, assim, de não saber delegar, de não querer muito ajuda, né? Eu não sei se a Clau também passou, mas eu passei muito por isso, assim, sabe? Eu tinha uma rede de apoio, mas eu me sentia muito, eu me cobrava, né, num ponto que eu não, a minha obrigação é minha. Eu sou a mãe, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, né? E você falou também, nossa, como que eu vou dar conta? A gente tem esse sentimento que a gente tem que dar conta de todo jeito, que, né? E a gente acaba sendo pesado, assim, né? Sim. É uma carga que a gente carrega isso. Eu até falo pra minha mãe, pro meu marido, que eu falo assim, a cesárea aconteceu na minha vida, e eu acho que é Deus me falando assim, ó, você vai ter que desligar um pouco, parar um pouco. Porque se fosse parto normal, no segundo dia eu já tava virando piruleta. Do jeito que eu sou. Mas daí com a cesárea eu não podia. Eu não tinha dor, graças a Deus, mas eu não podia. Tem movimentos que você não pode fazer. Aí a médica, no dia da alta, falava, você não pode passar uma vassoura na casa. A hora que ela falou isso, o meu mundo fez assim, ó. Eu falei assim, até então eu não tinha me tocado do que era uma cesárea. Na hora que ela me passou a prescrição da alta do hospital, meu mundo caiu. Gente. Foi ali eu falei assim, gente, eu não posso fazer nada. Socorro. E daí minha mãe mora do meu lado, assim, a maior bênção da minha vida. A minha mãe vinha todo dia, cedinho, ela vinha lá, passava vassoura, falava o que eu precisava fazer a comida. Aí eu ficava olhando aquilo e falava assim, eu não gosto de pedir nada. Eu não aceito nada, nunca. Eu falo, não precisa, não precisa. E ela vinha e fazia, ai, muito obrigado, mãe, muito obrigado, muito obrigado. E daí isso me ensinou bastante. Ainda eu não sou a mais que passa tarefas do mundo, mas estou aprendendo a pedir. A maternidade tem me ensinado isso. Pro meu marido, pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha rede de apoio, para as pessoas que me cercam. Estou aprendendo a pedir. Ai, não vou conseguir fazer tal coisa. Você pode fazer pra mim, por favor? E daí eu peço com uma dor no coração. Você faz pra mim, por favor? Pra pessoa... E fala assim, eu não posso negar, né? Olha o estado que... Não, na verdade é porque eu não quero pedir, mas eu preciso pedir. Então, é uma luta. Parece que rasga, assim, que dói, sabe? Mas tô nesse processo. Mas não tá errado. Não se sinta incomodada quando alguém oferecer uma ajuda, um acolhimento. E eu aceitar, né? E aceitar. Porque a gente realmente precisa. Hoje, que a Lia tá com 2 anos, acho que agora eu tô, assim... Tô começando a me sentir confortável. O desconforto sempre vai ter, eu acho. Mas, assim, deixa. Porque você precisa. Antes de ser mãe, né? A gente é mulher, a gente é humana. A gente não é uma máquina. Cansa. A gente cansa, a gente chora, a gente... Enfim, tem todas essas dores. Então, agora que a Lia tá com 2 anos... E ela sempre gostou de ficar muito, tanto na minha mãe quanto na minha sogra. E às vezes ela pede pra ficar. Eu vou na minha mãe, ela quer ficar lá, ela não quer voltar. E antes eu ficava, nossa, eu sou uma péssima mãe, porque ela não quer voltar comigo. E agora eu falo, não, filha, quer ficar? Fica, pode ficar. Sai, faz assim, yes! E assim, eu falo, nossa, eu preciso, sabe? E quando a Lia era pequenininha, assim, a minha sogra falava, não, eu vou levar um almoço lá pra você. Eu pensava, imagina, né? Você acha que precisa? Gente, e hoje eu falo, que bênção que minha sogra levava um almoço pra mim. Porque às vezes eu tava lá descabelada, a Lia tava chorando, mamando não sei quanto tempo. E a hora que ela chegava com o almoço assim quentinho, eu ficava... Glória a Deus, sabe? Do tipo, eu queria resistir, mas eu ficava, que bom.
sabe? Porque imagina uma mãe solo, igual você falou, que não tem uma sogra, uma mãe que tá ali pra dar um apoio. Eu penso muito nisso. Muito, 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 muito. Eu acordava já com o coração acelerado. Meu Deus, mais um dia. O que vai acontecer hoje? Sabe, eu acordava assim com aquele sentimento, tipo, eu tinha muito medo, muito medo. Era 2 crianças pequenas que choravam o tempo todo. E as meninas elas têm um perfil um pouquinho mais choronas, que adoram ficar grudadas na minha perna. Esse final de semana foi maravilhoso, elas brincaram juntas, foi ótimo. Mas quando pequenininhas, eu falo assim, gente, o que vai ser do dia de hoje? É que assim, eu falo assim que Deus às vezes não, sempre, né? Ele não nos deixa só. E eu morava num apartamento, só que eu morava no último andar, então eu não podia fazer nada sozinha. Então, quando eu me via precisando de comprar qualquer coisa, eu não podia sair. Eu não podia sair porque não tinha elevador, eu não podia sair porque eu estava sozinha. Então, tipo, o que eu chorava porque eu não conseguia fazer nada com as meninas, nem para médico. Eu precisava sair ligando para as minhas irmãs. O Renan, claro, né? Se não encontrasse ninguém, ele viria pra gente ir junto. Ele sempre chegava mais cedo pro banho, pra tudo. Mas era muito complicado fazer as coisas sozinha, porque eu não faço, né? Eu falava assim, gente, eu acho que passou agora um pouco do meu período de choro, né? Com as meninas com quase 2 anos. Aí eu, não, tem uma semana só. Que eu precisava levar ela no médico, uma já tava com pneumonia, a outra tava ruinzinha. E eu falava assim, gente, eu preciso levar ela no médico, ela tá pior do que a que foi. Ela só não teve febre. E aí, a minha vizinha pegou, não conseguiu sair a tempo pra me levar. Aí eu comecei a chorar. Falei assim, meu Deus. Aí eu começo a mandar mensagem nos grupos, né? Aí todo mundo já fica desesperado quando eu mando mensagem, porque eu só mando mensagem chorando. Eu desapareço dos grupos, né? Porque eu nunca respondo nada dos grupos. E quando eu apareço chorando. Falando assim, gente, alguém me ajuda, eu preciso ir. Aí eu fico, que saco de mãe sou eu. Eu não consigo fazer nada sozinha com as meninas. Eu não consigo levar no médico, não consigo levar na escola, não consigo fazer nada sozinha. Então, a parte, assim, que mais me dói é essa. De eu querer fazer as coisas e não poder. Pega muito também. Então, a minha vizinha, na época do apartamento, ela ouvia as meninas chorar. Do nada, ela já estava lá dentro de casa. Já me ajudava. Aí, hoje a gente mora numa casa. Tudo que eu preciso, as meninas estão lá. Tenho 2 vizinhas, né? De 15 e outra de 20 anos. Tem os pais, tudo. E vira e mexe. Ai, deixa elas aqui. Vai sair com seu marido, então, né? Tipo... tá sendo a minha rede de apoio. Minha sogra é de longe. Minha mãe também não tá na cidade. Então, a gente precisa, assim... Eu sempre pedi, que é um pouco mais curta a rede, mas eu não sei se é pelo fato de ser 2 nenéns, eu não fico tão exigente, né? Então, tá aqui, não sabe... Tipo, se as meninas estivessem aqui, com certeza, o Giovanni que tá ali, ó... O Giovanni não, o Júnior. O Júnior que tá ali, eu já tinha pedido pra ele preparar uma mamadeira, eu já tinha pedido pra ele esquentar a comida, eu já ia ter pedido pra ele fazer várias coisas. Eu não tenho esse problema, né? Que, de repente, se tivesse eu teria. E é uma coisa que vem me pegando, porque eu sempre andei muito sozinha. Eu pegava o carro, pegava a estrada, eu tinha trabalho em São Paulo, eu tinha trabalho em Franca, eu tinha trabalho em São José do Rio Preto, eu pegava o carro, eu ia, fazia o trabalho, eu voltava sozinha, na hora que eu precisava. Sem horário. Ir. Se eu quisesse fazer 1000 coisas no mesmo dia, eu fazia. E daí agora, que nem eu tô aqui, meu marido veio comigo para poder ficar com a Lia. Que não tem como eu deixar ela em casa ainda, ela não tem uma rotina ainda de mamada e tal. Não dá para fazer isso. E ela não pegou mamadeira, nem chupeta. Então, acho que isso é uma coisa de Lia. A minha Lia também não. Aí, então, eu tô levando ela comigo no trabalho. Eu tô trabalhando desde os 15 dias de vida dela. Ela tá trabalhando comigo. Ela vai comigo. Aí, o meu marido, ele é autônomo. Então, a gente associa as agendas. Eu tô deixando de fazer alguns trabalhos. Fazendo apenas alguns. Atendendo também mais clientes fixos que já eram de antes. E ele acaba indo comigo. E daí eu vejo depois ele se atolando no trabalho dele, sabe? Daí eu fico olhando e falo assim, nossa, velho, tudo porque ele tem que ir comigo, porque não tem como eu ir sozinha. Mas daí depois eu já penso, mas poxa, também a filha não é só minha, é dele também. Fica naquela bitolação, né? Porque há um tempo você se sente culpada, mas depois você fala, não, mas a filha é nossa, não é minha só. É dele também. E outro dia ele falou pra mim, ele falou, nossa, amor, esses momentos eu tô tendo uma oportunidade de aproveitar a nossa filha que poucos pais têm. Uhum. É verdade. Porque ele fica vários dias assim com ela, que pais não tem esse tempo, que trabalham em CLT, que tem horário para entrar, horário para sair, não dá para fazer isso. Falei, nossa, é verdade. É que legal que ele tem essa visão, né? E eu aqui me martirizando, sabe? Por causa disso, porque eu tenho que pedir, eu tenho que ver a agenda dele, sabe? Para eu poder fazer a minha. Então, a gente tem muito isso, né? De fica... Porque você vive uma vida antes de ser mãe. Uma vida depois. E você nunca mais vai estar sozinha. É uma delícia.
e é enlouquecedor ao mesmo tempo. É uma faca de 2 gumes. Então, é muito isso. É o que eu falo, a maternidade é uma felicidade enorme. Assim, eu olho pra Lia, não consigo não agradecer a Deus. Assim, eu olho pro rosto dela, me dá vontade de chorar de emoção, de ver aquele serzinho e falo, gente, é minha filha, que perfeição. E ao mesmo tempo eu falo, socorro, o que eu vou fazer? Então, é muito isso. Eu falo que, não sei, a gente é bipolar. E, ó, a Lia fez 3 meses, né? 3 meses. E um resumo assim, um resumão, assim, pra gente finalizar. Como que foi... Pode incluir nesse resumo uma dica, o que você aprendeu nesse período do nascimento dela até aqui. Eu aprendi que a entrega de uma mãe é a maior entrega do mundo, de amor, de cansaço de tudo. A maior entrega é de uma mãe. E passa. É o que eu mais ouvi. Passa e passa. Os 15 dias que eu tava lá, que eu falava, meu Deus, eu olhava pra frente e falava, os 3 meses, gente, os 3 meses. Hoje eu tô aqui há 3 meses, passou. Eu sobrevivi. E plena. E assim, porque ela teve muita cólica. Isso era o que mais me desesperava, assim, sabe? Mas passa. Passa. Bora pra próxima fase. E vai, e passa. É o que eu quero deixar pras mães. Passa. Acredita que passa. Não é, porque isso é muito confortante, né? Porque às vezes tem uma mãe que pode estar assistindo, não sei em qual momento da maternidade você está, seja gestando ou, né, já com seu bebê no colo. Mas igual ela falou, no momento que você está vivendo ali, parece que não tem fim, aquela dor, aquela luta. Mas passa. E a gente ouvir de uma mãe que já passou por aquilo, traz um certo conforto, né? E eu ouvia também muito isso, né? Assim, de pessoas que eu seguia. Eu não tenho muitas amigas mães que foram mães ali comigo ao mesmo tempo, mas que já eram um pouco mais experientes. Elas falavam, vai passar. Quando tiver ali no caos, ali, foca no vai passar, que realmente passa. E é isso. Foi o meu mantra. Vai passar, vai passar, vai passar. E até o meu mantra pra ela, quando ela tá com cólica, eu pegava ela, calma, filha, vai passar, filha, vai passar. Porque vai passar a cólica. Vai passar, uma hora vai passar. Tá ali, tá no ápice da dor. E eu tenho uma questão com barulho. Assim, absurda. Eu fico estressada, nossa, me ativa uma coisa que eu não gosto, com barulho. E a Lia berra, ela não chora. Ela faz assim, ó. Uau! Muito alto, muito alto. Sabe o que eu fiz pra não enlouquecer e pra dar colo pra minha filha, porque eu precisava dar colo pra minha filha? Comprei protetor auricular. Genial isso! Eu não acredito. Plugo o protetor, vou lá, pego ela. Porque você traz a goela dela pra tua orelha. Você traz ela aqui. Ninguém pensou nisso no EPI. Eu boto ela mães. aqui. É verdade. E fico aqui, calma, filha, vai passar. Calma, filha, vai passar. E lá dentro da minha cabeça só tá assim, ué. Eu sei que ela tá chorando. Eu tô acolhendo ela. Eu falei, mãe, isso não é pecado, é? Porque eu não aguentava mais. Aquele choro entrando dentro da minha cabeça, assim, ó. Atravessando a minha cabeça. E aquilo amenizou essa parte. E eu consigo acolher ela, tô ali, acalmar ela, sem eu me estressar. Porque o choro acabava me estressando. Então eu falei, dê um jeito de alguma maneira. Incrível, né? Como eles sabem que a gente também tá estressado e parece que aí demora mais ainda pra ele conseguir se acalmar. Pra eles se acalmarem. Então daí eu pego, fico ali e também fico falando pra ela, vai passar, porque vai passar. E o tempo também passa, né? Passa. Como passa rápido. Passa muito. Eu falo assim, parece clichê. Porque todo mundo fala a mesma coisa. Mas fala porque é verdade. É. Porque voa. Os dias são intensos, mas os meses e os anos Passam rápido. É muito rápido. Eu olho pra ela e falo assim, eu já não tenho um RN. Eu já tenho um bebezão. Eu falo, gente, como é que pode? E um bebezão que já tá aí com mais de 6 quilos. Meu braço tá dando, sei lá o que aqui no meio, que eu não consigo mais. Aí essa questão, você falou da sogra, né? Eu chego na minha sogra mora em outro sítio, mora em sítio também. E ela não dirige e tal, ela não consegue estar vindo em casa. Então eu vou
na casa dela, assim. Aí eu chego na casa dela, eu sei que ela tá doida pra carregar. Eu faço assim, sogra! Ela tá morrendo de saudade de você. Eu falo assim, que eu acho que eu não vou ser aquela mãe ciumenta. A gente não tá saindo ainda, né? A gente vai começar a sair agora, que a gente preferiu ficar esses 3 mesezinhos aí mais quietinho, né? E recebemos visita, nada. Por conta de vacina e tudo, tá tendo muita bronquiolite. Sim, que a minha pediatra alertou muito sobre isso. Então, a gente ficou com bastante medo. Falei, mas agora que eu vou começar a sair... Aí as pessoas, ai, que linda! Pode carregar! Ai, gente, o papo tá bom. Di, queria muito agradecer. Foi uma honra ter você aqui no nosso primeiro episódio de muitos. Gostamos muito. Eu gostei bastante. Demais. De ouvir a sua história, né, a sua perspectiva ali. Por mais que ainda é curta, né, a sua experiência. Mas eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor e você vai poder ainda falar muito lá no seu Instagram e ajudar muitas mamães, né? Porque, assim, quando a gente se expõe um pouco ali, né? Tem uma visibilidade, às vezes isso parece ser um pouco assustador, né? Mas vem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo vem essa missão, né? Vem esse propósito de realmente ajudar outras mulheres, né? Não só mães, mas igual a gente estava falando aqui, né? Mulheres, não esperem você se tornar mãe, passar pela experiência da maternidade para ter empatia com outra mãe. Sim. Olha tudo que a gente passa, né? Todos esses sentimentos aflorados, né? Choro, enfim, tantas coisas. A gente realmente precisa de um acolhimento. Então, que bom. Até como filha, né? Sim. Como filha, você olha pra sua mãe agora e você fala assim, nossa, quanta doação a minha mãe fez por mim. Sim. Você valoriza mais ainda a sua mãe. Sim, aquela frase, né, que a minha mãe falava muito. Quando você for mãe, você vai entender. É muito real. É muito real. Foi uma delícia. Reviver todo esse processo, né? Porque assim, a gente vê foto, tudo, mas a gente tá nenhuma etapa da criança. E aí, conversar com outra mãe que acabou de sair de um pós-parto, que tá com o seu bebezinho ali, a gente acaba revivendo tudo e lembrando de coisas que a gente tinha esquecido. Então, foi muito, muito gostoso. Obrigada. A gente adorou. Obrigada, eu também agradeço pelo convite. Adorei estar aqui, passar um pouquinho da minha experiência, que não é tanta ainda, mas é algo que pode ajudar alguma mãe que passa. Com certeza. E a você que tá aí assistindo, seja de dia, de tarde, de noite, muito obrigada para quem ficou até aqui. Compartilha esse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, de acompanhar nossas redes sociais. A Clau tá sempre lá postando também as dificuldades de uma mãe de gêmeas, aquelas fofuchas. Ai, meu fone caiu aqui. Eu também tô ali sempre compartilhando as peripécias da Lia, a minha Lia. Duas vezes. E até o próximo. Se você tiver alguma convidada que você quer ver aqui no nosso pod, comenta aqui embaixo, compartilhe um pouquinho também da sua experiência, que vai ser muito bacana a gente trocar essa experiência, ter essa conexão. É isso mesmo, pessoal. Olha, quando a gente descobriu o nome do Sem Caretice, eu falei pra Aline, falei assim, olha, já dizia nossas mães, já dizia qualquer mãe no universo, né? Você não é todo mundo. Então, por que o nosso maternar tem que ser igual de todo mundo? Então, nós queremos o quê? Compartilhar. E aqui você não vai ser julgada, porque aqui é Sem Caretice, o podcast da mãe sem mimimi. Sem mimimi. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.